Olá, sejam bem-vindos a uma nova edição do programa Uma Nova Visão. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco incomum, que não está presente no dia a dia, que é educação para a vida e para a morte. A grande maioria de nós, certamente, não para pensar que somos mortais, a despeito de sabermos que somos mortais, mas isso não é uma conversa, não é um pensamento reflexivo do nosso dia a dia. E a nossa proposta hoje, então, é fazer para a gente refletir um pouco a respeito não só da morte, mas pegando a morte como um instrumento pedagógico para refletirmos a respeito da nossa própria vida. Como é que está a nossa vida, de que maneira nós estamos vivendo? Será que ela é condizente, esse viver, com o fato de sabermos que vamos morrer um dia? Eu acho que essa é a grande pergunta que hoje a gente vai tentar esclarecer aqui com vocês. Eu gosto sempre de começar falando um pouco a respeito disso com um historiador francês chamado Philippe Ariès. O Philippe Ariès escreveu um livro sobre a morte e o morrer, História da Morte no Ocidente, e ele fala o seguinte: não é fácil lidar com a morte. Não é fácil para nenhum de nós. Não é fácil para quem é médico, não é fácil para quem é profissional da saúde, e não é fácil para quem é as pessoas leigas também. Mas, a despeito disso, ela espera por todos nós. Deixar de pensar na morte não a retarda ou evita. Não é interessante essa questão, porque muitas vezes a gente olha dessa forma. Se não pensar na morte, se não falar na morte, se não discutir, então não vai aparecer a morte para a gente. Por incrível que pareça, em pleno século XXI, nós ainda alimentamos um pensamento infantil, um pensamento ainda mágico, de que se deixar de pensar em uma determinada coisa, essa coisa não acontecerá conosco. E aí nós vamos evitando de lidar com esse assunto. Agora, pensar na morte pode nos ajudar a aceitá-la e a perceber que ela é uma experiência tão importante e valiosa quanto qualquer outra. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade chamada sociedade capitalista que rege o nosso modus operandi de viver. No capitalismo, existem 3 valores absolutos que são centrados dentro desse sistema, que é a juventude, beleza e riqueza. E todos nós somos lançados quase que compulsivamente a adquirirmos essas 3 coisas, com beleza, riqueza e poder. Só que a morte, o que acontece? Ela vem e diz, olha, todos esses valores que o capitalismo está centrado são efêmeros, que tudo isso acaba um dia. Então fica a pergunta, será que vale a pena tanto esforço da nossa sociedade, empregando hoje em dia, para trabalharmos essas questões? São perguntas que a gente deve se fazer a respeito disso. Pode ser em qualquer lugar, a qualquer tempo. Assusta essa frase, né? Pode ser em qualquer lugar, a qualquer tempo. Quer dizer, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana. Não existe um tempo determinado, predito, né, de quando vai acontecer isso. Então, preparar-nos para a morte é uma necessidade e, ao mesmo tempo, é uma urgência. Se pode ser em qualquer lugar, a qualquer tempo, isso significa que a gente tem que ter uma prioridade máxima, porque pode ser daqui a uma semana. Será que nós estamos preparados para lidarmos com a possibilidade de que vamos morrer daqui a uma semana? Essa é uma pergunta que todos nós devemos fazer. Não sabemos nunca quando, onde, nem como ela nos visitará, seja na nossa pessoa ou na daqueles que mais amamos. Existe um consumo, eu digo que a nossa sociedade é capitalista. Nada contra o capitalismo no total, mas tem lá suas críticas também. Que tudo é um desejo de consumo. Todo mundo aí tem um desejo de consumo. Um iPad novo, um iPhone, uma casa na praia, um curso que quer fazer, enfim, todo mundo está pensando em consumir algo. E eu digo que a morte também tem um desejo, quer dizer, existe um desejo de consumo de morte, se é que se pode dizer dessa forma na nossa sociedade. Qual seria esse desejo? Todos nós imaginamos, ou sonhamos, ou queremos, que vamos morrer com pelo menos 90 anos, em casa, cercado da família, sem dor, e eu digo e brinco sempre assim, dormiu e acordou morto, né? Então, é um sonho que todo mundo pensa que vai ser. Só que a gente sabe que, na verdade, a morte não vai ser dessa maneira, né? A morte sempre nos alcançará. Quando ela nos atinge, alguns reagem com certa revolta,
como se tivessem sido enganados. Parece que há um pacto entre nós, pelo menos imaginário, de que a morte só deve vir quando nós desejarmos, ou quando nós falar, olha, agora eu pode vir porque eu estou preparado. Então a gente vai sempre dizer assim, mas agora que eu tive o meu neto, mas agora que eu estou fazendo vestibular, mas sempre a gente vai ter uma desculpa para a morte não vir. Quer dizer, a morte nunca vai poder. Aí quando a gente tiver com 90 anos, a gente fala assim, mas agora que nasceu meu bisneto, então vai ter sempre uma desculpa para a morte não chegar para a gente. Né? Ou então fala assim, mas que azar? Como que azar? Morrer é azar? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer. Né? Então todos nós somos azarados, porque nós vamos morrer um dia, então todo mundo vai ser azarado. Então são questões que a gente deve sempre pensar a respeito dessa possibilidade. Né? A morte ela é plácida, calma, segura e incansável, sobretudo a morte é democrática. Talvez seja um dos poucos personagens de nossa história, se não o único, que é democrático e autoritário simultaneamente, com sua vontade imperiosa e retilínea, não fazendo nenhuma negociação com nada nem com ninguém. Ela convive com todos sem nenhuma exigência de idade, sexo, credo, raça ou condição econômica. Além disso, a morte é a exceção que confirma a regra de que toda regra tem sua exceção. E somos forçados a admitir que, em se tratando da morte, nunca houve uma única exceção. Alguém conhece algum Highlander que está vivendo aí há 200 anos? Não, né? Então a gente vê que, de fato, não há exceção. Bastou nascer, todo mundo só sai daqui morrendo. Quer dizer, não há outra forma da gente cumprir o ciclo de vida. Né? Aí a gente pergunta assim, será que todos nós sabemos de que nós morremos? Né? Aquele consumo, aquele desejo que a gente vai morrer com 90 anos, em casa, cercado da família, uma morte quase que súbita, né, com arritmia, sem nenhum processo doloroso. Será que isso é verdadeiro? Quer dizer, de que nós, brasileiros, não sei se vocês sabem, nós brasileiros morremos também. Nós morremos de quê? Né? Porque a gente pensa assim, a morte está lá fora, a morte é o outro, né? Não é na nossa família, não é conosco, a morte está sempre externa. Mas nós morremos, tá? Mas nós morremos de quê? Né? Quantos brasileiros morrem todos os anos? 1 milhão de brasileiros morrem todos os anos nesse país. De que eles morrem? Quer dizer, qual a porcentagem de pessoas que morrem? Morrem 60% de idosos, né, são mais de 600 mil pessoas, 320 mil adultos e 80 mil crianças. As pessoas falam assim, criança não é natural morrer. É natural morrer, tanto é natural que morre. Não é o desejado, nem é o esperado. Mas as crianças e os adolescentes também morrem. Né? Morremos mais aonde? Em hospitais ou residências? Morremos mais em hospitais. 70% de nós morremos nos hospitais, 20% nas residências e os outros 10% nas ruas. Assassinados, acidentes de carro, enfim. Né? Quais são as faixas etárias, a gente já falou, e quais são as causas? Quer dizer, aquela morte de 90 anos de arritmia não é a verdadeira. Né? A grande maioria de nós, aqui presente, ouvindo, quem está aqui, enfim, que está assistindo, vai morrer de doenças cardiovasculares se nós não fizermos absolutamente nada. Quer dizer, nós temos fatores de risco, pais ou mães, ou temos hábitos de vida que nos levam a determinada predisposição de morrer. Hipertensão, diabetes, enfim. Então, assim, a principal causa são doenças cardiovasculares. 1/3 de toda a população morre dessas condições. Infartados ou com AVCs. Depois, a segunda causa, doenças pulmonares, respiratórias, bronquites, enfisemas e pneumonias. E a terceira causa de morte mais importante é câncer, sendo que nos últimos anos a projeção é que ela se torne a segunda causa mais importante à medida que nós aumentamos a nossa expectativa de vida. E fora isso, vem outras doenças que também estão presentes no nosso dia a dia. Recentemente, uma revista inglesa chamada The Economist ranqueou 40 países que eram lugares melhores e piores para se morrer, qual era a qualidade de morte nesses países. Desses 40 países, o Brasil ficou em 38º lugar, ganhando unicamente da Uganda e da Índia. Ou seja, nós estamos morrendo muito mal no nosso país. E por que a gente está morrendo muito mal? É que a gente vai também um pouco discutir. E eu sempre pergunto assim, quando eu falo da questão da vida e da morte, quem tem medo da morte? Aí a grande maioria das pessoas, em todos os lugares, independente de ser profissionais da saúde, onde é que eu estou, as plateias quase unânimes, elas dizem assim que a maioria não tem medo da morte. Né? Eu desconfio um pouco dessa realidade, que assim, isso não reflete a prática do dia a dia, mas eu acho que uma grande parte tem medo da morte. Aí eu faço uma outra pergunta que é tão interessante quanto essa,
quem tem medo da maneira como vai morrer? E aí praticamente 100% das pessoas respondem que elas têm sim medo da maneira como elas vão morrer. E aí a gente vai discutir um pouco melhor isso a respeito, né? Escolhemos o tipo de morte? As pessoas normalmente falam que não, né? Nós não escolhemos a morte da gente. Mas será que é verdade? Por exemplo, na hora que eu não faço exercício nenhum, fumo, né? Como picanha, tomo cerveja, eu não estou me predispondo a morrer de um determinado tipo de patologia? Eu estou predispondo, aumentando a minha chance. Não quer dizer que eu vá morrer daquilo, mas eu aumento a minha probabilidade. Por exemplo, quando eu faço sexo inseguro, sem camisinha, eu estou me predispondo a adquirir HIV, AIDS, eu estou com a hepatite B ou C, que vai me levar a um quadro de cirrose. Quer dizer, determinados padrões comportamentais nos levam necessariamente a uma maior predisposição ou a menor de desenvolver uma determinada doença ou morrer de uma determinada coisa. A gente trabalha muito com pacientes oncológicos agora, lá no Instituto do Câncer, e a gente observa que o quão é frequente, por exemplo, a incidência de pessoas que beberam ou que fumaram e que têm alguns cânceres relacionados com esse tipo de coisa. Quer dizer, quando eu fumo, eu aumento absurdamente a minha predisposição para morrer de doenças cardiovasculares, assim como cânceres, e de vários tipos, não é só de pulmão, né? Pensar nessas coisas. E se a gente pudesse, por exemplo, escolher o morte, seria súbita ou lenta? A grande maioria das pessoas fala assim, uma parte, não é a maioria, uma parte fala assim que gostaria de morte súbita também, que tem a ver com aquela questão lá do sofrimento, né? Quer dizer, a maioria das pessoas, quando elas dizem assim, olha, eu quero morrer subitamente, é porque elas querem dizer que elas não querem sofrer. Aí a gente pode fazer uma brincadeira, falar assim, olha, eu sempre brinco assim, quem respondeu que quer morrer subitamente? Aí elas respondem, levanta a mão, e a gente fala assim, olha, então podem se preparar que a morte está esperando vocês ali na porta quando vocês saírem. Aí as pessoas se chocam, né? Porque elas não esperavam que você não escolheu súbito pode ser agora, né? E se você escolheu, não, eu tenho 3 meses, então eu tenho um tempo ainda para elaborar. Claro que ninguém quer o sofrimento, mas pelo menos eu estou falando do tempo que a gente possa gestar, digamos assim, essa morte que vai acontecer conosco. Porque existem várias coisas na vida da gente que não estão, vamos dizer assim, acertadas, que está tudo bonitinho, tudo certinho, né? Existem pendências que a gente tem num tempo, poderia resolvê-las ou não. Então é só para a gente pensar, e eu acho que a maioria de vocês acho que nunca pensou nessas perguntas que eu estou falando aqui, ou nessas coisas que eu estou dizendo no dia a dia. As decisões compartilhadas, né, que chegar no final da vida, a gente tem até uma lei em São Paulo que fala, por exemplo, que eu, paciente, tenho o direito de escolher se eu não quero mais um determinado diagnóstico, fazer procedimentos diagnósticos, se eu não quero fazer determinados tratamentos, se eu quero morrer em casa ou não. Uma lei nos garante isso. Aqui em São Paulo já tem algumas outros estados que estão trabalhando com essa questão. Vou doar meus órgãos ou não vou doar? Porque eu tenho que falar isso em vida, enquanto eu estou almoçando, digamos assim, ou jantando numa conversa familiar no sofá, porque na hora que isso acontece, a gente viu que pode acontecer a qualquer minuto, a qualquer hora, né? E se acontece isso a qualquer hora, eu preciso ter predeterminado, falado para alguém as minhas vontades. Porque se acontece algo comigo, como é que a pessoa vai saber se ela queria, por exemplo, ser cremada ou ser enterrada? Doar órgãos ou não doar? Fazer ventilação mecânica, ir para a UTI ou não ir? O que a gente chama de diretivas antecipadas, que a gente poderia falar em outro momento, em outra situação. Então, internação em UTI, alimentação artificial, diálise, suporte ventilatório. Nós vamos querer morrer em casa, numa instituição de longa permanência ou no hospital? Depende, as pessoas também, às vezes, elas romantizam, né? Morrer em casa, parece que vai morrer melhor, cercado da família. Será que eu tenho condições de morrer em casa? É uma pergunta que a gente deve se fazer também, né? Será que eu tenho algum suporte também de uma equipe de saúde que possa cuidar de mim em casa? Se eu pudesse escolher, obviamente, se eu tivesse um suporte de uma equipe, eu gostaria de morrer em casa, porque eu estou num ambiente familiar, enfim, onde eu posso controlar melhor aquilo. Mas se eu não tiver essas condições na minha casa, é claro que eu quero ir para um hospital onde eu possa receber o tratamento para que eu morra com o mínimo de sofrimento possível. Quem que vai ser meu cuidador? Né? Eu penso assim, vai ser minha esposa, mas e se minha esposa morrer antes?
Ah, vai ser meu filho, e se o filho morrer antes? Então, a gente pensar nessas possibilidades de quem é que seria o meu cuidador na hora que eu envelhecer ou quando eu estiver doente, de fato. E outra coisa que eu sempre falo, que uma coisa é você estar junto na saúde, bonitinhos, cheirosos. Outra coisa é quando nós estamos doentes, acamados, com necessidades fisiológicas por fazer, ter que levar no banho. Aí é uma outra coisa. Nem sempre os cuidadores querem cuidar nesse momento. Às vezes coloca, por exemplo, uma instituição de longa permanência, deixa no hospital. Quantos e quantos casos a gente já vê que a família está lá no hospital, a família não quer levar para casa? Por várias razões. Né? Eu acho que são questões que devem ser tudo isso, a morte está nos perguntando. Quer dizer, na verdade, ela não está perguntando da morte. Ela está perguntando o tempo inteiro da vida. Como é que nós estamos vivendo, quais são os nossos valores, de que maneira nós acreditamos na vida, o que nós estamos emprestando para esse significado. Por que, então, tememos a morte tanto? Por que a morte é um tabu? Por que temos tanta dificuldade de falar sobre esse tema? Né? Claro que uma das respostas, eu já disse para vocês, é aquele pensamento mágico. Vamos deixar de lado, porque aí a gente não precisa tocar nesse assunto, acreditando que se não deixar de tocar no assunto, a gente não vai ela não vai chegar. Né? Não vai chegar nunca. Medo do pós-morte. Será que existe mesmo vida pós-morte? São dúvidas que às vezes as pessoas têm. Muitas vezes as pessoas vêm na igreja, no culto evangélico, ou mesmo no centro espírita, por uma questão mais assim, de hábito do que de entranhamento, digamos, dessa situação. São perguntas. Eu digo sempre assim, quando nós abrimos a porta da morte, que pode ser a porta ou muro, dependendo da perspectiva que você está olhando, né, se for uma perspectiva materialista ou espiritualista, na hora que eu vou abrir a porta, não vai meu marido, não vai minha esposa, não vai o centro espírita, não vai André Luiz, não vai ninguém. Aqui, nesse momento, eu vou sozinho com minhas crenças. E se eu não estou bem firme com as minhas crenças, não estou bem resolvido, digamos assim, nada contra. Você pode, por exemplo, acreditar que vai acabar no nada. Se estiver bem, consciente, tranquilo com relação a isso, sem nenhum problema. Só que você não pode ir com as dúvidas, porque nessa hora a morte cobra um preço muito alto. Quando você não fez aquilo, vamos dizer assim, um exercício durante a vida, né? Pensando nessas questões. O que a gente observou, na grande maioria das vezes, é que as pessoas têm dois tipos maiores de dificuldades para lidar com o processo de morte e de morrer. Qual é? Medo da dor e perda da autonomia. Então, quer dizer, o processo é um processo doloroso, longo, onde perca a autonomia e a capacidade de decisão. E o segundo, mais importante, é medo de separação dos laços afetivos. Nós somos educados numa sociedade que é vista que nós formarmos laços afetivos. Nós somos estimulados o tempo inteiro a formarmos laços afetivos. Mas muitas vezes nós não somos educados para nos liberarmos, digamos assim, do laço, mas não é deixar de amar. É que um dia esse laço vai ter que se romper. E como é que nós vamos lidar com essa situação? A escola tradicional não ensina isso, a vida também não ensina, e nós vamos enfrentar isso todos, de uma certa forma, quando enfrentar o nosso processo de morte e morrer. E a gente não pensa nisso. A gente acha os laços afetivos como se fossem propriedades nossas, e nós dizemos sempre assim, é o meu filho, é a minha esposa. Quer dizer, é meu algo que eu posso ser tirado de mim sem a minha concessão, digamos assim. Então, na verdade, não é meu filho. O que é nosso? Nosso são as nossas vivências, as nossas aquisições que fizemos do ponto de vista intelectual e moral. O resto, nada nos pertence, nem mesmo o corpo. Né? Então, a gente pensar nessas questões, porque elas são intrigantes e interessantes. Quais são as consequências, então, do processo de morte e de morrer? Obstinação terapêutica, que a gente chama de futilidade terapêutica, que é a distanásia, manter a vida às custas do sofrimento do paciente. Eu posso ficar um tempo, por exemplo, na UTI, né? E mais uma semana, às vezes um mês. Mas de que adianta eu ficar na UTI se eu estou sedado, entubado, não tenho respiração, digamos, artificial, e eu não tenho nenhum contato com as outras pessoas? Só prolongou os dias. Mas qual foi a qualidade desse viver? Para que eu fiquei lá na UTI daquela forma? Né? São questões que a gente tem que... É diferente, eu não estou falando da eutanásia. A eutanásia é quando eu decido abreviar a vida às custas, por fins misericordiosos. Ou seja, tem um sofrimento, eu acho que esse sofrimento é intolerável, eu então decido abreviar a vida dele. E a ortotanásia é morrer no tempo que a gente chama correto, ou seja, a doença vai matar. Só que eu não deixo ela ao léu.
eu insiro os cuidados paliativos, que é para diminuir o sofrimento dessa pessoa no processo de enfrentamento do seu morrer. Então, é o que a gente está tentando, talvez vai virar lei no próximo ano, infelizmente, o que é praticado mesmo no nosso dia a dia é a distanásia, quer dizer, você prolonga a vida às custas do sofrimento, sem nenhum benefício nem para o paciente nem para a família, tratando, na maioria das vezes, as angústias existenciais das famílias, dos cuidadores e dos próprios profissionais da área da saúde. Há uma questão financeira, imagina você ficar uma semana, quando você não tem indicação, por exemplo, de UTI. Eu acho que UTI é ótima, é maravilhosa, desde que você tenha perspectiva de sair da UTI. Né? Sofrimento do paciente, da família e da equipe, então cerca do silêncio, lutos e maus elaborados, tudo isso são consequências que levam ao temor da morte, uma vez que ele é tabu. Pergunta, se eu tivesse 6 meses de vida, pensa em 3 coisas que você passaria a fazer e 3 que você deixaria de fazer. Você pode fazer esse exercício com 24 horas. E aí a gente pode dizer também assim, a segunda pergunta, me dê uma garantia de que você não tem 6 meses de vida. Nenhuma. Né? Na verdade, a gente não tem nenhuma garantia. Então, vem a terceira pergunta. Você está fazendo as prioridades que você elegeu para a sua vida? A grande maioria de nós não, acreditando que nós vamos viver 90 anos e lá na frente a gente vai ter tempo para trabalhar essas questões. Olha quantas perguntas que a morte nos faz sobre a vida, não sobre a morte. Se você tiver uma doença fatal, você quer ser informado? A grande maioria das pessoas querem sim ser informados, dependendo do público. Aí eu falo assim, se você tiver um familiar, tiver uma doença fatal, você quer que ele seja informado? Quase 60% já responde que não. Né? Você quer saber, e você tem o direito de saber. Agora, você não dá o direito de saber do outro. Você acha que o outro é o pobre coitadinho, que não consegue lidar com aquilo e que vai morrer antes. Eu sempre brinco assim, dizendo que ninguém é peru, ninguém morre de véspera. Né? As pessoas não é porque soube que vai morrer que elas vão morrer antes. Né? Se esse familiar for uma criança, você quer que ela seja informada? Aí é que a maioria acha que não. E a gente sabe que criança pode ser resiliente, que elas podem entender esse processo, e a gente está até com um projeto de educar crianças na escola a respeito das questões da vida e da morte. Que argumento você usaria se a morte aparecesse hoje para você? Você olha, eu mereço viver, eu não me leve hoje, por quê? Aí, normalmente, as pessoas falam assim, porque eu tenho neto. Você olha, esqueça todas as coisas externas a você. Que argumento você diria assim, olha, eu mereço viver porque e somente eu vou fazer, ou eu preciso adquirir isso ou aquilo. A grande maioria das pessoas não tem projetos de vida, né? E não teriam argumentos para que a morte não levasse hoje. Como andam os nossos laços? Você teme a morte de alguém específico? Por quê? Você conversa sobre isso com essa pessoa? O que você tem feito a esse respeito? Qual a pior má notícia que você poderia dar a alguém? Qual a pior má notícia que você poderia receber? Para quem seria essa má notícia? São todas as questões que a gente está presente no nosso dia a dia. É impossível conhecer o homem sem lhe estudar a morte, porque talvez mais do que na vida, é na morte que o homem se revela. É nas suas atitudes e crenças perante a morte que o homem exprime o que a vida tem de mais fundamental, que é um antropólogo francês chamado Edgar Morin, que nos convida a essa reflexão. Ele fala que o homem primitivo sempre lidou relativamente bem com a questão da morte e do morrer. Tanto é que todas as crenças acreditavam que havia um ciclo de renascimento, morte e renascimento. E os mortos, logo na Idade Antiga, eram enterrados numa posição fetal, indicando que haveria um renascimento depois em algum lugar, porque ele tirava isso do ciclo da natureza. Né? Primavera, verão, outono, inverno, primavera de novo. E aí falava também, se tudo na natureza é dessa forma, é natural que seja assim também conosco. O primeiro tipo de medo de pós-morte surge aqui com a punição, que acontece nas religiões. Quer dizer, se você não foi um bom fiel, você é penalizado com algum tipo de castigo pós-morte. Na Grécia Antiga tem, então, Nix, que era a deusa da noite, que vai ter Hipnos e Thanatos, que são os dois personagens gregos, que tem a ver com o que a gente está falando, tanatologia, que é a ciência do processo de morte e de morrer, que é uma visão muito plural e interdisciplinar. Né? Aqui é Eros e Thanatos, que são as duas forças que movem a humanidade. Aqui é Hipnos e Thanatos. Aqui é Caronte, que era o barqueiro que levava os mortos para o submundo do Hades. Né? Só
contextualizando algumas coisas para vocês verem que a morte ela vai ser vista de diferentes formas. Ainda na Grécia Antiga, a gente tinha os grandes filósofos. Sócrates foi um dos maiores educadores sobre a proposta de educar sobre a vida e para a morte. Na Idade Média, a morte ainda é tomada como uma morte natural. Normalmente, quem presidia vamos dizer assim, o processo do morrer era o próprio moribundo, que chegava, abria as portas do seu quarto e chamava a sociedade para conviver com ele naquele processo que levaria à morte. E a gente chama atenção à presença de crianças, que até então era muito comum. Até na minha geração, eu não sou tão velho assim, eu tenho 46 anos só, era comum, por exemplo, nós participarmos de velórios, né? Nós íamos no enterros. E hoje em dia as crianças não vão em enterro, não vão em velório, diz que vão ficar traumatizadas. Se fossem traumatizadas, então toda a nossa geração estaria traumatizada, precisando de psicólogos, né? A gente pensar nessas questões. Participar de enterros, de velórios, faz bem para as crianças, que elas entenderem que a vida tem fim, né? Aí houve uma quebra desse pensamento, digamos assim, que havia uma familiaridade, uma certa aceitação do processo de morte e morrer. No final do século XVII, com o aparecimento do iluminismo, novas correntes filosóficas e mesmo o aparecimento da ciência, vai haver um novo tipo de pensamento no processo de morrer, que antes todo mundo tinha uma visão muito religiosa. Quase todo mundo tinha uma vida pós-morte, que era o céu ou o inferno ou o purgatório, que era a visão oficial da Igreja Católica, digamos assim. E depois passa a haver uma nova visão, com essas atitudes filosóficas, por exemplo, do existencialismo, positivismo e o niilismo, para citar apenas algumas das correntes. Sartre, que foi um grande filósofo do século XX, ele vai dizer o seguinte: se devemos morrer, a nossa vida não tem sentido, pois os seus problemas não recebem nenhuma solução e o próprio significado dos problemas permanece indeterminado. Por que ele dizia isso? Porque ele achava que a morte era o nada. Acabou, morreu, não tinha mais nada. Então, quer dizer, se nós morremos, então é o acaso. Então, o que a gente está fazendo aqui? O niilismo, Deus está morto, tudo é relativo, e existia uma possibilidade de conhecer a verdade, né? Que hoje está muito presente na mídia também. E o positivismo é a corrente filosófica que mais influencia as ciências biológicas. Ou seja, o homem é exclusivamente um agregado de átomos que constituem moléculas, que formam células, e é uma vida mecânica. É destituído de uma alma ou de um espírito, né? E, obviamente, não existe essa perspectiva de vida após morte. Oficialmente, é a corrente filosófica que mais influencia a área da saúde. Freud vai tentar também explicar a questão da morte, do pulsão de vida e de morte, que é Eros e Thanatos, né? E ele vai dizer, então, que o homem não precisava dizer que a morte era reprimida, se o organismo levava naturalmente em seus processos. Ou seja, o homem utiliza a morte, então, e joga esse desejo, que é o Thanatos, né, para fora, no sentido de quê? De que eu vença esse instinto de morte, porque tem os dois combatem em nós, Eros e Thanatos. Se Eros deveria sempre prevalecer, por isso que nós temos o desejo e a vontade de viver. Quando Thanatos começa a surgir dentro de nós, o que nós fazemos? Nós temos que exteriorizar isso através do matar o outro, e não a si mesmo. E aí ele explica um pouco a respeito dessas questões. Claro que eu estou contando assim muito rapidamente, né, uma visão, um panorama geral, para que vocês possam ficar contextualizado de como que tudo isso surgiu, de que maneira as influências históricas, filosóficas, sociais nos acompanham nessa discussão sobre o processo de morte e de morrer. Aí tem uma coisa interessante, que Felipe Arrês, aquele mesmo historiador que eu falei para vocês logo no início que a gente estava conversando, ele diz que existiu duas maneiras de se morrer na sociedade. Uma é que existe a morte chamada morte domada, e a outra é a morte selvagem. A morte domada é o que sempre ocorreu durante quase 1000 anos na história da humanidade. Ou seja, eu sou o morto, ou que vou morrer, eu presido o meu morrer, então eu que coordeno tudo isso. Eu morro em casa, normalmente, até o final do século XIX, praticamente não tinha hospitais. As pessoas morriam em casa, morriam em asilos, enfim. Eu presido isso. Então, eu abro a porta, eu encaminho cartas dizendo para fulano para vir me visitar, porque eu estou com uma doença grave. Por exemplo, se eu tivesse tuberculose ou
hanseníase, que eram doenças incuráveis daquele então, quebrasse uma fratura grave, eu tinha certeza que eu ia morrer, uma vez que não tinha, por exemplo, antibióticos para tratar infecções, né? E eu presidia esse morrer. E eu morria em casa, cercado com uma certa naturalidade. O que aconteceu? Esse morrer foi transferido para o staff da saúde. Então, agora, quem decide quem morre, na hora que morre, como morre, de que maneira morre, são os médicos, né, em geral, o profissional da saúde. E morre-se em hospitais, como eu tinha mostrado para vocês. 70% de todas as pessoas, e isso também é em quase todos os países ocidentais, nós estamos morrendo mais em hospitais do que em casa. E agora o que ele chama, então, dessa morte selvagem, que é uma morte em que nós perdemos o controle sobre ela. Está nas mãos dos profissionais da área da saúde, de uma forma que a gente chama desumanizada, que é o que aconteceu, a medicalização da morte. O que é isso? Há muitas razões para se fugir de encarar a morte calmamente. Uma das mais importantes é que hoje em dia morrer é triste sobre vários aspectos. Sobretudo é muito solitário, muito mecânico e muito desumano. Essa é uma realidade. A grande maioria de nós, na verdade, está morrendo dessa forma. Quer dizer, quando piora alguma coisinha, sabe que vai morrer. Mas por que nós temos que mandar para a UTI, por exemplo? Ou então, se está na UTI, por que não libera as visitas sabendo que vai morrer? Por que deixa morrer sozinho, né? Sem nenhuma familiar, sem nenhum conforto, sem nenhuma oração, sem nenhum ambiente preparado especificamente para esse processo? Então, são condições que a gente vê. Por isso que a gente está muito mal colocados. Quer dizer, nós vamos morrendo cada dia mais assim, desse jeito. Está aqui, ó, o bichinho do lado de pelúcia, mas cadê as pessoas? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Quer dizer, nós temos que rever a maneira como nós estamos morrendo hoje em dia. Aí, no final, no ano de 2006, mais ou menos, nós estávamos trabalhando com a pedagogia espírita e precisávamos desenvolver um projeto de TCC. E resolvemos discutir a questão da educação para a vida e para a morte. E sabíamos que tinha um filósofo espírita que tinha trabalhado com essa questão, que foi um dos primeiros a trabalhar isso. Em 1979, ele lançou o livro Educação para a Morte. E daí nós tiramos uma grande parte da nossa proposta. A nossa proposta, na verdade, Educação para a Vida e para a Morte, ela é interreligiosa, na verdade, ela é plural, contempla quem não tem nenhuma religião, de qualquer religião, né? E interdisciplinar. Quer dizer, quando eu vou educar para a vida e para a morte, eu não posso falar exclusivamente sobre um ponto de vista. Não dá para eu só olhar só pela medicina, ou só pela filosofia, ou só pela religião. Eu preciso olhar sobre um olhar atento a atitudes religiosas, filosóficas, científicas, pedagógicas e estéticas. Essa é a proposta que a gente criou no ano de 2007, que a gente vem trabalhando desde então. E Herculano, ele vai falar uma coisa muito interessante, que ele elabora uma proposta de como nós devemos nos educar para a vida e para a morte. Quer dizer, nós utilizaremos sempre a morte como um instrumento para rever a nossa vida. Porque ninguém consegue, digamos assim, mentalmente, se tiver são, digamos, olhar para a morte o tempo inteiro. Pouco importa, não é a maneira como a gente vai morrer, de que maneira eu vou morrer, quando que eu vou morrer. Não é essa a questão. Eu acho que a questão é, eu sei que eu vou morrer, que essa morte pode chegar em algum momento na minha vida, e como que eu estou vivendo agora? Quer dizer, lembra daquelas perguntas que eu falei? Faça 3 coisas que você passaria a fazer e 3 que você deixaria de fazer se você soubesse que tem 6 meses. Aí você olha para a vida, e aí o que as pessoas falam? Por exemplo, uma que as pessoas dizem muito, a grande maioria passaria tempo com as suas famílias. Tá. Tudo bem, passaria tempo com a família? Aí você vai perguntar, tá, e agora, quanto tempo você está passando com a família, de fato? E a gente vê que as pessoas não estão passando tempo com as famílias. É prioridade e, ao mesmo tempo, não é uma vivência do nosso dia a dia. Eu tenho um discurso, mas, na prática, como diz, a teoria é outra. Por quê? Porque eu estou achando sempre que lá na frente eu posso falar, eu posso dizer, eu posso amar, Eu sempre digo assim, o dia de dizer eu te amo para as pessoas é hoje. O ontem já passou, não tem como mais dizer. Amanhã não existe, é o futuro. Onde eu posso modificar a minha vida? Hoje, no presente. Hoje eu posso dizer, eu não quero mais esse emprego, eu vou mudar de emprego. Claro que não é uma coisa assim fácil, mas tomar a decisão, pensar nessa possibilidade, me faz pensar e depois pôr na prática esses valores que eu escolhi. Porque daqui a pouco o tempo passou e aquilo que eu acreditava como verdade, ou que eu punha como a minha felicidade, eu não fui atrás.
acreditando que lá na frente, em algum momento, eu poderia fazer isso. E depois, como a gente nunca sabe, esse momento, quando vai ser, né, pode ser daqui a uma semana, então a gente tem que pensar nessas questões. Então, ele chamou a atenção, o Herculano, para algumas questões interessantes. Por exemplo, a preparação do homem durante a sua existência para a libertação do seu condicionamento humano, libertando-se desse condicionamento, o homem se reintegra na sua natureza espiritual, torna-se espírito, na plenitude de sua essência divina. Que é outra coisa que eu acho que a gente deve pensar. Herculano fala assim, a morte necessariamente nos pergunta de onde viemos, para onde vamos. E eu acho que a gente está num século, o século da ciência, e a gente deve trabalhar essas questões, fora do ponto de vista religioso. Quer dizer, a ciência, ou existem pesquisas que me evidenciam de que, de fato, existe uma vida pós-morte, porque isso congrega dá mais robustez à minha fé, digamos assim. Né? O ato educativo, na educação para a morte, constitui-se num processo complexo. Não dá para pensar em morte de uma forma simplória. Né? Não se trata de uma educação especial nem supletiva, mas de uma educação, uma para-educação sugerida e até mesmo exigida pela situação atual do mundo. A educação para a morte tem que ser dada em todas as escolas. Porque vocês já observaram que todos os feriados nacionais são comemorados e celebrados pela escola, exceto 2 de novembro. 2 de novembro, que é o Dia dos Mortos, não se comemora, não se fala, é como se não existisse esse feriado nas escolas. As escolas não trabalham com as crianças sobre isso. Adultos, nós não falamos sobre isso. Nas escolas da área da saúde, nós não dedicamos tempo a isso. Então, muitas vezes as pessoas acham que os profissionais da área da saúde estão mais preparados para lidar com pessoas que estão morrendo do que o resto da população. Não estão. Na grande maioria das vezes, o médico ou enfermeiro ou psicólogo é tão leigo nesse assunto, digamos assim, quanto qualquer outro que não fez profissão da área da saúde. Não foram treinados e educados, não foram treinados antes e depois também. Né? A educação, então, deve ser dada em todas as escolas de todos os graus, ligada a todas as matérias dos cursos. A educação para a morte abrange todas as idades, então tem que ser desde a infância até a idade adulta, e principalmente idosos, eu digo, a gente tem que ter uma grande parcela de trabalhar essa questão. Não tem quarta idade, tá? Só é a terceira. Então, você tem que trabalhar muito com idosos. Educação e a pedagogia, trabalhar essas questões. E a educação para a morte não pode ser coercitiva, autoritária, constrangedora e muito menos aterrorizadora. Que bota aquelas imagens com foice, né, a morte naquele cinema, as coisas assim tão tenebrosas, como se fosse uma coisa mais absurda do mundo. E a gente vê que a morte faz parte do processo de viver, né, que é uma coisa natural. Então, são questões que a gente precisa ouvir. Perspectivas dos pacientes sobre uma boa morte. O que é uma boa morte? Controle de sintomas e da dor, evitar um prolongamento inapropriado do morrer quando a vida não é mais confortável e agradável, aliviar o sofrimento da família, obter um senso de controle e fortalecer os relacionamentos com as pessoas amadas. Essa é o que os americanos, pelo menos, eles consideraram uma boa morte. Aqui tem uma definição, tem muitas, né? Depende da perspectiva de cada um, mas eu gosto particularmente do Herculano Pires quando trabalha essa questão, que é o seguinte: a educação para a morte não é nenhuma forma de preparação religiosa para a conquista do céu. É um processo educacional que tende a ajustar os educandos à realidade da vida, que não consiste apenas no viver, mas também no existir e no transcender. Então, a gente fica pensando em todas essas questões. Olha quanta coisinha eu botei na cabeça de vocês agora, né? Que vocês vão ficar aí pensando tudo isso. Vocês nunca pensaram, a grande maioria de nós nunca pensou que a morte está fazendo tantas dessas perguntas para a vida. Como estamos vivendo, de que maneira estamos vivendo, como está o gasto, digamos assim, desse tempo que a gente sabe. A gente recebe, eu brinco assim, a gente recebe uma bolsinha de Deus ou da natureza, se você não acredita em Deus, com um tempo. E essa bolsinha, às vezes, ela pode ser jogada fora, né? Dependendo de ser desperdiçada, só que você não sabe o tamanho da bolsa. Pode ser uma bolsa bem grandona assim, que você vai viver 100 anos,
Pode ser uma bolsinha bem pequena, que você vai viver só 10, 20, né? É uma caixinha de surpresa que está ali. Então, eu gostaria de agradecer a vocês pelo fato de me ouvir, enfim, pensar e filosofar sobre essas questões. E agora nós vamos passar para uma interação, né, que é sempre bom. Falei, estava um monólogo aqui o tempo inteiro, certamente que gerei muitas dúvidas, muitas curiosidades e reflexões para vocês. E eu gostaria, então, que vocês levantassem a mão para se identificar e a gente fazer uma perguntinha, porque a gente sabe que a gente está ao vivo, né, com os internautas e às vezes não dá para escutar. Por favor. Eu gostaria de... Meu nome é Terezinha. Eu gostaria de saber o que te levou a aprofundar tanto assim o assunto, que é meio raro, não é? Exatamente. Uma boa pergunta essa. O que me fez olhar para a morte e depois para a vida? Bom, eu estava acabando de fazer o meu doutorado lá na Suécia, eu voltei e comecei a fazer a pedagogia espírita, e nesse período eu sempre tinha uma busca existencial muito grande, né? Eu falei assim, o que eu vim fazer? Eu não me encontrava, eu falava assim, será que eu vim criar um asilo para idosos? Eu sabia, eu já era espírita já há algum tempo, enfim. E eu me perguntava assim, mas a que vim? Né? E isso me angustiava profundamente, eu sempre me perguntava isso. Porque eu falei assim, eu não vim para ser médico. Eu acho que médico é a contingência de algo que está lá na frente, só que eu não estou conseguindo ver. Não conseguia enxergar, isso me angustiava profundamente. E quando eu fui fazer o TCC da pós-graduação em pedagogia espírita, com a Dora Encontre, então eu tive essa oportunidade de encontrar a resposta daquilo que eu tanto me angustiava. Eu vim para me educar e educar a sociedade sobre a vida e a morte. Aí eu encontrei sentido pleno para o meu viver. E desde então eu acelerei o meu processo, né? Porque eu falei assim, bom, se eu posso morrer daqui a 1 ano ou 2 anos, eu tenho que trabalhar. Trabalhar para, com livros, com filmes, com palestras, fazer com que o máximo de pessoas possam refletir sobre essas questões. Esse foi o motivo que me levou a trabalhar com educação para a vida e para a morte. E que agora faz todo sentido. Podem fazer. O profissional da área da saúde, que tem um pouco mais de religiosidade, ele pensa com mais ênfase na morte ou não? Não, não necessariamente. Por quê? Porque a religiosidade ou a espiritualidade não nos remete necessariamente nessa reflexão que nós fizemos muito brevemente aqui. Me diz que existe sim a possibilidade de vida após a morte, de que existe um Deus, que existem leis que regem o universo, enfim, existem conceitos morais, mas isso não faz necessariamente que eu pense na possibilidade de que eu vou morrer, de que as pessoas que eu amo vão morrer, e o que eu devo fazer em virtude desse conhecimento. Quer dizer, eu tenho uma prática religiosa não necessariamente ajuda, claro, a pensar em algumas coisas, visto que a religião tenta buscar respostas para essas questões finais, de onde eu vim e para onde vou, né? Mas isso não é o dia a dia. Muitas pessoas, como eu falei previamente, às vezes vai no centro espírita, toma água, toma o passe, vai lá toda quarta-feira ou quinta, ou domingo, seja lá o que for, e quando vai ver na prática, no dia a dia, está fazendo isso, acreditando que de fato pode ser amanhã? Não, a grande maioria das vezes não. Então, só a prática religiosa, ela não faz com que a gente reflita sobre as questões da vida e da morte. Claro que ajuda, por exemplo, se eu tenho uma religião muito impregnada, no sentido de uma espiritualidade muito forte em mim, a lidar com mais resignação e sabedoria diante do processo das doenças, do processo do morrer. Empresta um sentido, digamos assim, né? E me conforta de alguma forma. Agora, isso não faz necessariamente que eu, enquanto profissional da saúde, comece a refletir sobre as minhas questões de finitude. Meu nome é Osmar, eu sou espírita. A gente percebe que os espíritas talvez são os que mais temam a morte, né? Apesar de todo o conhecimento que se diz que tem, mas eles são os que mais temem a morte. Como é que a gente poderia criar uma pedagogia espírita, uma pedagogia para a morte dentro da casa espírita?
Essa proposta forma? que a gente está trabalhando, ela é uma proposta que vale para a casa espírita, para o grupo católico, para o ateu. Ela não está focada necessariamente. Claro que aí a gente tem que fazer algumas, digamos assim, algumas pontuações, né? Claro que se eu estou na casa espírita, então eu tenho que, além dessas propostas, dessas perguntas que eu estou me referindo aqui, necessariamente eu preciso adentrar ou trazer alguns elementos próprios do espiritismo. Por exemplo, da vida após a morte, da comunicação dos espíritos, da possibilidade da reencarnação, né? Então, todos esses fatos podem vir a serem agregados na casa espírita. E, fora isso, a gente pode fazer isso tanto do ponto de vista teórico como prático. O prático não é morrer, né, digamos assim. Mas um prático, por exemplo, que eu possa fazer workshops, vivências, esse tema possa ser abordado de uma forma contínua na casa espírita com palestras. Você vê que, falando agora espiriticamente, digamos assim, a proposta de Allan Kardec, ela é uma proposta eminentemente de educação para a vida e para a morte, muito mais centrada na morte aí mesmo. E se a gente for ver, quer dizer, por que será, né, que o movimento espírita, as casas espíritas, não têm essa proposta de palestras especificamente de educação para a vida e para a morte? É uma coisa que se pensar. Aí, como você fala mesmo, quer dizer, não basta acreditar na vida após a morte, na reencarnação, que está preparado para a vida e para a morte? Claro que não. A gente vê que, na realidade, os grandes problemas é aquele do sofrimento, da dor e a questão do rompimento dos laços afetivos, né? Então, a gente tem que pensar nessas questões. Então, essa proposta que a gente vem desenvolvendo já há mais de 7 anos, ela é uma proposta que cabe nos centros espíritas. E outra coisa também que nós podemos fazer na casa espírita é atender enlutados. A gente sabe que a casa espírita é, por excelência, um receptáculo de pessoas enlutadas, por diversas razões, né? E o que nós, trabalhadores, digamos assim, espíritas, estamos fazendo ou estamos nos capacitados, treinados para receber pessoas enlutadas? Basta oferecer a doutrina? É isso? Chegar lá, oferecer Kardec ou o Evangelho? Não, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento a respeito das questões da morte e do morrer, do processo do enlutamento, de que maneira ocorre o enlutamento, para que a gente possa oferecer minimamente essa condição da pessoa que vai à casa espírita buscar a atenção. A gente pode, então, fazer uma outra pergunta, quem quiser. Meu nome é Kátia, eu sou enfermeira, sou espírita também. Assim, eu gostaria de saber se você já tem, na prática, assim, um trabalho com grupos de doentes, ou um grupo de médicos, um grupo de espíritas, que trabalham, então, com as pessoas que estão, assim, realmente... Morrendo. Nós temos um trabalho, sim, desenvolvido no Instituto do Câncer, Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, que fica dentro da Santa Casa, mas não pertence à Santa Casa. O prédio está lá dentro da Santa Casa, tem um ambulatório. Na terça, nós desenvolvemos um trabalho dentro do hospital, com pessoas que estão morrendo, com encontros multiprofissionais, mas não é um trabalho espírita, é um trabalho de médico de cuidados paliativos, de todas as religiões que estão lá, os profissionais que estão lá. E na quarta-feira nós temos um ambulatório, né? É um instituto, como eu disse, é do câncer, então só são pacientes oncológicos, é 100% SUS. Esses pacientes são referenciados através da rede básica de saúde do município de São Paulo e encaminhados para o Instituto do Câncer, Dr. Arnaldo. Na quarta-feira nós fazemos esse trabalho de ambulatório, onde eu atendo pessoalmente as pessoas que estão morrendo. Com prognósticos, aí as patologias estão todas câncer, mas depende do sítio e do tumor diferenciado. E a gente faz isso porque a gente vê que no trabalho de assistência, que é das pessoas que estão morrendo, não necessariamente a gente tem que ficar controlado em controle de sintomas. Que às vezes a pessoa diz, é só náusea, vômito, dá dor. Não, isso é o menor. Para mim, eu acho que é a coisa, assim, digamos, a primeira parte que se resolve rapidamente. O meu trabalho maior é exatamente de saber o quanto que eles sabem da doença, o diagnóstico, o prognóstico, né? E óbvio que isso não é feito da noite para o dia, eu não posso chegar na primeira consulta e já falando, você tem 6 meses de vida. Isso é um trabalho, o processo de comunicação é longo, as pessoas precisam aceitar, as pessoas ficam em fases de revolta, às vezes nega que vai morrer, enfim, tudo isso. E a gente trabalha paciente e cuidador, sempre, né? Então,
tem vários exemplos, enfim, a gente está desenvolvendo isso. Claro que ainda de uma forma bem limitada, o trabalho é na forma de voluntariado, que a gente faz lá, né? Mas a gente tem a pretensão de que crie outras pessoas. Aliás, convido a todos também que quem quiserem, tiver algum tipo de formação já específica em cuidados paliativos ou tanatologia, e que queiram, porque tem que ter essa formação primeiro, não dá para simplesmente ser voluntário e ir para lá sem nenhum tipo de capacitação, né? Para atender, porque tem o luto antecipatório, enfim. Mais outra pergunta? Espero ter respondido a sua pergunta. Meu nome é Xavier. Eu gostaria só de fazer um adendo, se você me permitir. Claro. Você citou vários momentos da história universal que, com certeza, corroboraram e muito para essa dificuldade de entendimento e compreensão e lidar com a situação da morte. Então, quando você cita a questão do iluminismo, o precedente a ele, você tem o absolutismo, você tem o renascimento, você tem o fim de um momento dentro da história universal que colabora com isso. E quando se reforça a questão do purgatório. E como espírita, nós acreditamos em várias reencarnações, eu não tenho dúvida que até hoje nós vamos continuar a ter essa dificuldade, e amanhã também, em lidar com a morte. Eu gostaria de um comentário seu nesse sentido. Claro, olha, com relação à questão do purgatório, quer dizer, a primeira grande, vamos dizer assim, ideia é de que nós morremos por conta do pecado. A morte foi introduzida nesse planeta, do ponto de vista religioso, as três religiões, digamos assim, que tem o base, o islamismo, o catolicismo, o protestantismo, digamos, e os judeus, todos têm no Antigo Testamento. Então, Adão e Eva, a Eva foi comer a maçã, e uma das consequências da maçã da Eva é que foi introduzida a morte. Então, quer dizer, nós morremos como punição. Essa era a religião prévia, antiga. E óbvio que durante mais de 2000 anos teve-se essa ideia do purgatório, do inferno e do céu. Isso até poderia ser verdade lá na Idade Média. Hoje em dia, praticamente, quase nem mesmo os católicos acreditam mais nessa visão, né, de que tem, primeiro, que nós morremos por conta da punição de Deus. O salário da morte, o salário do pecado é a morte, né? Não morremos por conta disso. Quer dizer, morremos por conta das doenças, enfim, sobre outras questões. Eu acho que é essa a questão. Hoje em dia, as pessoas acreditam mais na questão biológica. Morremos porque o corpo, de algum momento, adoece, para de funcionar, e por conta disso. O que acontece depois da morte, aí é uma coisa, vamos dizer assim, que é o que eu disse, vai da cabeça da pessoa. Não pensa pelo fato de ser espírita ou ser católico, que está tudo lá bem certinho. Eu morri, então amanhã eu vou para o céu, cumprir todas as coisas direitinho, ou então eu vou para o purgatório, eu vou... Não, na cabeça das pessoas estão um monte de dúvidas se elas não trabalharam essas questões dentro da vida delas ao longo de todo o período. Quer dizer, não é o fato de eu ser espírita, né? E eu vou espírita, eu vou no centro, e eu não vivencio esse espiritismo dentro de mim, de fato. Eu entendo o espiritismo, estou certo de que existe vida após a morte, que os espíritos podem comunicar, que existe reencarnação. Quer dizer, às vezes está tudo assim, ó, não aqui dentro, né? Então é isso que a gente tem que pensar, nessa possibilidade. Eu acho que é mais ou menos isso aí. A gente pode, então, fazer agora um fechamento, né, de tudo aquilo que a gente já tentou abordar. É claro que a gente tem um curso de pós-graduação lá de 390 horas, né, falando só sobre isso, com vários professores, enfim, e eu tentei enxugar 390 horas dentro do espaço que me foi dado, mas, de qualquer sorte, agradeço, não é uma crítica, é só para a gente entender esse processo, como foi que aconteceu. Então, a gente vê que, de fato, a morte nos remete a muitas questões religiosas, filosóficas, científicas, pedagógicas, estéticas. A pedagogia, quer dizer, como é que nós ensinamos isso, questões filosóficas, existenciais, religiosas, de que maneira isso está acontecendo, na prática, como está sendo essa assistência. Enfim, a gente vê o tanto de coisa, né, que, na verdade, a morte está nos
conclamando, digamos assim, nos incitando o tempo inteiro para repensarmos uma série de coisas que a gente vai deixando passar no dia a dia. Então, a grande proposta aqui para vocês, e para todos e para mim também, porque eu não estou excluso disso, é nós repensarmos as nossas vidas, naquelas perguntas que lá fiz, de que maneira eu estou vivendo, como estão os nossos laços afetivos. De fato, estamos vivenciando e pondo, vamos dizer assim, a nossa energia, o nosso sentido do viver naquilo que de fato nós acreditamos, naquilo que nos traz a felicidade, porque todo mundo, aliás, até lá também, acho que em todas as religiões falam disso, né? Que todos nós viemos para ser felizes, sermos perfeitos enquanto o Pai Celestial é perfeito, assim dizia Jesus, né? Então, assim, a perfeição necessariamente significa felicidade, todo mundo busca essa felicidade. Só que, obviamente, alguns ainda com algumas, vamos dizer assim, visões não condizentes com essa visão espiritual, né? A felicidade é nos prazeres da terra, enfim, por uma série de razões aí que a gente tem que pensar. Mas o fato é que todos nós buscamos a felicidade, queremos ser felizes. E a felicidade sua é diferente da minha, da dele, de todas as pessoas. O importante é, eu estou empregando o meu tempo, né, nesse momento, que eu sei que é finito, e que é uma caixinha de surpresa, que eu não sei quando é que vai acabar esse tempo, em busca dessa minha felicidade, daquilo que de fato empresta sentido ao meu viver, né? E a gente vai ver que o Brasil, por exemplo, é um país muito espiritualizado. Nós somos espiritualizados. Então, a religião sempre é uma coisa que faz ou empresta sentido ao nosso viver. Mas será que nós estamos, de fato, tentando aplicar na prática, do nosso dia a dia, a vivência dessa religião, ou dessa crença que nós temos no nosso dia a dia? Quer dizer, nós estamos nos modificando para buscarmos a felicidade. Porque o lance não é ficar buscando um paraíso externo, né? Como o Herculano fala, não é uma conquista do céu. Eu não estou aqui, vamos dizer assim, me trabalhando porque eu quero ficar lá no Ministério da União Divina no nosso lar. Não é isso, né? Eu preciso pensar de que eu estou me trabalhando para me tornar um ser humano melhor, mais feliz, né? E acho que é essa a questão, porque aí independe. Aí foge das questões das religiões, sabe? Assim, a gente não fica, que eu vou ser feliz desse jeito só com os ritos da religião. Não, que de fato, quais são os valores que de fato emprestam sentido e que me traz a felicidade? É uma coisa que todos nós devemos pensar. E devemos empregar o nosso tempo, então, que já é escasso, né? E indeterminado, na busca dessa felicidade, né? Para que a gente seja condizente com aquilo que a gente crê. Se eu creio que é a minha família que me traz felicidade, passar tempo com a minha família, então eu preciso gastar ou usar mais tempo com a minha família. Se ela me empresta sentido. Se ela não empresta, não tem sentido eu também. Ou se eu estou num emprego, e o emprego não me satisfaz, não traz felicidade para mim, por que eu devo continuar nesse emprego? Por que eu não planejo uma transição e mudo na minha perspectiva e arranjo algo que me preencha mais, né? Então, são todas essas perguntas que acho que a morte nos abarca. E eu espero que vocês não tenham, com certeza, eu acredito que não, tenham ficado assustados com o processo de morte. Você vê que às vezes as pessoas falam assim, não vou falar de morte, não pode falar de morte, né? Como se fosse um tabu, uma coisa. Alguém ficou chocado, enfim, daqui vai para o psicoterapeuta já, porque assistiu a minha palestra. Quer dizer, não teve nada disso. Olha para você ver como é gostoso a gente, então, pensar na morte como um instrumento pedagógico para repensar a vida. Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui hoje, falando, pensando, refletindo, a gente conversando um pouco. Me predisponho a voltar outro dia, quem sabe, em outros lugares, em outras situações, para a gente dar continuidade a esse diálogo que nós começamos hoje. Muito obrigado.